Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rangel Nunes, sou professor de informática do IFP Campus Floriano e eu leciono há mais de 13 anos, né? E antes de ser professor, eu fui analista de banco de dados, trabalhei como database administrator em uma instituição bancária, tá? Por muitos anos e adquiri muita experiência nessa área. Tenho especialização em banco de dados, fiz através do IFP, hoje eu tenho um mestrado em ciência da computação e estou fazendo um doutorado que envolve os conhecimentos que eu adquiri durante os anos em banco de dados, em TI no geral e em Data Science, que é um conteúdo que está bem em relevância no momento. Okay? Então, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês o que é um DBA, o que ele faz, quais são as suas principais responsabilidades e o que você precisa aprender para entrar nessa área de trabalho. Então, vem comigo. Vamos discutir um pouco sobre o perfil de um administrador de banco de dados, né? Como é esse profissional, como é que ele atua, né? O que é exigido dele dentro do mercado de trabalho. Bem, a gente precisa contextualizar, né, o ambiente que a gente está vivendo, ou a revolução que estamos vivendo, né? A cada ano que passa, atualmente a gente está tendo uma quantidade de dados gerada diariamente vindo de várias fontes, né? Como, por exemplo, da própria web, das redes sociais, das redes de sensores sem fios, dos dados de sensoramento remoto e outros tantos tipos de aplicações diferentes aplicados em várias áreas, né? E essa quantidade de dados ela pode chegar a algumas dezenas ou centenas de terabytes atualmente. Então, só para você ter ideia, a gente tem dados de agora 2020, né? Every minute of the day, né? Tipo, a quantidade de o que acontece a cada minuto do dia em relação às redes sociais. Por exemplo, a gente tem mais de 41 milhões de mensagens de WhatsApp trocadas por minuto, mais de 2.704 pessoas por minuto instalando o TikTok, né? São informações que são bem relevantes para o momento que a gente tá vivendo, né? Para a gente ver o quanto que a gente produz dados. Para vocês terem uma ideia, a gente pode analisar o crescimento da população que tem acesso a essa tecnologia, que tem acesso à internet de 2014 para 2020. Né? E 2014 representavam mais ou menos 3 bilhões de pessoas com acesso no mundo inteiro. 2016 já aumentou, 2018 aumentou mais e hoje a gente tem mais de 4,5 bilhões de pessoas, né, em 2020. Então, em pouco mais de 6 anos aí, a gente teve um aumento, né, de mais de quase 50%, né, disso. Então, é um volume muito grande de acesso, né, de dados na internet. E esse gráfico ele traz algumas estatísticas interessantes além do que eu já comentei, né? A estimativa é que a cada minuto do dia ocorram 347.222 postagens no Instagram, no Stories, né? Nem no feed, só no Stories. E a gente está descartando aqui o feed. A cada minuto, youtuber estão postando mais de 500 horas de vídeo, principalmente agora pós-pandemia, onde até os professores estão gerando muito conteúdo, né? Em torno de 1.388.889 chamadas de vídeo ou voz, né? Seja pelo WhatsApp, FaceTime, Telegram, qualquer tecnologia que a gente tem aí nesse momento. Então, veja a quantidade de volume de informações que nós geramos diariamente, né? E todo sistema na era digital ele precisa persistir esses dados de alguma forma. E o que significa persistir os dados? Armazená-los. Então ele precisa armazenar essas informações em algum lugar, né? Seja nos discos rígidos, memórias flash, né? Para que se possa ser utilizado novamente, né? Afinal de contas, a cada minuto do dia tem alguém comprando na internet, tem alguém postando em uma rede social e isso precisa ser
persistido, armazenado em algum lugar, né? E aí, quem é que sustenta esses sistemas? Quem é o profissional que cuida da gerência desses dados, né? Bem, qual é o profissional responsável pelo gerenciamento, pela configuração, otimização e manutenção desses dados? Quem deve armazenar e assegurar a proteção de todas essas informações da empresa, do negócio ou do governo, ou até de organizações que não têm fins lucrativos? Esse cara é o administrador de banco de dados, ou DBA, né? DBA é uma sigla que vem de Database Administrator. Então, muitos profissionais se certificam para poder se tornar DBAs. E quem é em si um profissional que a gente pode considerar sendo DBA? Bem, o DBA ele é um profissional responsável por uma completa administração de um determinado banco de dados ou de vários sistemas de banco de dados, né? De vários tipos de aplicações ou de várias instituições, ou focado em uma instituição específica. E esse trabalho, essa administração, ela sintetiza em você gerenciar esse sistema. A gente precisa instalar, saber instalar, configurar, atualizar, otimizar e monitorar. Então, o trabalho de um DBA no dia a dia envolve várias funções. Então, se qualquer empreendimento que você pegar, por exemplo, se chega um novo funcionário na empresa, quem dá acesso às informações a esse novo funcionário é um DBA. Quem acompanha se o sistema está indo bem ou não. Então, por exemplo, vocês vão começar a fazer SISU. E o SISU, o sistema do SISU, ele tem conexão com o banco, onde ele vai guardar as informações sobre vocês e sobre os cursos que estão sendo ofertados. Quando você vai lançar suas notas, em vários momentos o sistema encontra uma instabilidade, vários usuários acessando ao mesmo tempo, o sistema fica lento, cai. E quem é que monitora isso aí? Claro, nós temos outros profissionais, nós temos programadores, nós temos o pessoal que cuida da parte de redes de computadores, mas nós temos o DBA, que se o banco de dados para, toda a sua aplicação vai parar, porque não tem como salvar aquelas informações. Tá? E quais são as responsabilidades de um DBA? Bem, o DBA ele é um dos principais responsáveis pela qualidade final de um sistema computacional ou de um software. E para assegurar a qualidade, o DBA vai precisar conhecer as principais tecnologias, né, que existem e que melhor vão atender as necessidades de um projeto que ele está tentando resolver, né? Cada projeto é uma realidade diferente. Então, ele vai precisar conhecer tecnologias diferentes para aplicar em situações diferentes. Então, quais as principais tecnologias que eu como DBA, você que quer se tornar um DBA, precisa conhecer? Bem, são diversas as tecnologias, né? E temos algumas mais populares. A gente vocês vão passar a conhecer na vida de vocês, quem estudar na área de informática, de ciência da computação, vai conhecer bancos de dados estruturados. E aí nós temos exemplos do Oracle, do Microsoft SQL Server, do MySQL, do PostgreSQL, e por aí vai, né? Temos uma série de exemplos. Esses tipos de bancos de dados, que são os bancos de dados relacionais, são bancos de dados que não são recentes, são sistemas que não são recentes, mas que existem há vários anos, né, e dão conta do recado, né? Então a maioria das empresas ainda utilizam isso. Nos últimos anos, começou a surgir com grande força os bancos de dados não estruturados, né, que são o que a gente chama de NoSQL ou Not Only SQL. Então, alguns tipos de aplicações eles não se encaixam em dados estruturados, principalmente as aplicações de rede social. E aí por isso começou a surgir SGBDs como MongoDB, Cassandra, Neo4j, entre outros. Então essas tecnologias em sumas são as tecnologias que principalmente quem vai trabalhar com sendo um DBA, né, ou um projetista de banco, ele vai precisar dominar. Tá? E além dessas tecnologias, o que é importante conhecer? Bem, além de manipular esse banco, né, de dar acesso, de gerenciar o seu desempenho, o DBA tem a responsabilidade de realizar o planejamento dele, né? Como é que vai ser? Então a gente
traçar um paralelo. Quando um arquiteto vai construir uma casa, ele desenvolve uma planta dessa casa, uma planta baixa, por exemplo, né, de onde vão ficar os cômodos, qual a dimensão desses cômodos, né? Isso também é feito por um DBA. Então, eu posso fazer isso criando diagramas. A gente vai, por exemplo, quem faz o curso de informática acaba conhecendo em uma das disciplinas de banco de dados, fazendo projeto de banco com diagramas entidade e relacionamento. Então, esses diagramas eles ajudam você a planejar a estrutura de armazenamento do banco. Então, é um conteúdo extremamente importante para quem quer se tornar um profissional da área de banco de dados, né? Também podemos trabalhar com diagramas de casos de uso, né? Que é diagramas da UML, que não é especificamente de banco de dados, mas da parte de programação, tá? E quais são mais as suas responsabilidades, né? Então, o que a gente pode pensar além disso, né? Então, ele deve dar manutenção ao banco. Isso significa o quê? Um banco de dados pode precisar fazer uma substituição da máquina onde ele está instalado, do computador onde ele está instalado. Ele pode fazer manutenção para melhorar o seu desempenho. Então, isso é responsabilidade do DBA. Otimizar sua performance também, fazer backups, né? Por questões de segurança é interessante que sejam feitas cópias dos dados, né? E guardados em ambientes seguros para que em um determinado momento, se existir uma catástrofe e perder todos os dados, eles possam ser recuperados. E é bem importante entender que qualquer sistema computacional, a coisa mais importante que existe são os dados, porque um computador pode queimar, e você pode conseguir adquirir um novo computador, mas os dados que você tem dentro dele são muito mais importantes. Então, se você tiver estratégia de fazer cópia desses dados e depois recuperar, é ótimo, e isso tem que ser uma das tarefas do DBA. Ele também gerencia os usuários, então ele vai permitir, por exemplo, um controle acadêmico de uma escola que vai dar permissões para dizer: o professor tem permissão para lançar notas, lançar faltas e visualizar as notas de todos os alunos. Já os alunos só terão permissões para visualizar as suas próprias notas e as suas faltas, mas eles não podem mudar notas nem visualizar as notas dos demais alunos. Isso tudo é gerenciado por um DBA. E monitorar possíveis necessidades de substituição de software hardware. Sempre ver no mercado se existe uma nova tecnologia que deve ser aplicada naquele projeto, se aquele hardware que está ali suportando um sistema de banco de dados ainda é suficiente ou não. Atuações e necessidade do mercado. Bem, por tudo que a gente falou, pela quantidade de dados que estão sendo gerados, a gente tem uma tendência de alta, né? Então o mercado de trabalho nessa área está bem favorável, né? Então a gente tem um mundo onde as empresas podem ir à falência porque está gerenciando mal seus dados. Inclusive existem empresas que compram ou vendem bases de dados de clientes, informações, né? Então isso é até uma questão ética que tem se discutido muito nos últimos anos, principalmente de empresas como Facebook, né? Twitter, que eles tentam criar propagandas em cima do cliente, em cima do que você está acessando na internet, né? Qual o perfil em si de um profissional? Ele precisa ter organização e planejamento. Então, estruturar e manter e aprimorar banco de dados é uma tarefa que vai exigir para você atenção, organização e seguir padrões. Então, é um trabalho metódico e que você precisa sempre de evolução. É estudar muito, né? Então, é uma profissão que é muito técnica, que você precisa entender algumas tecnologias, né? E criar soluções para o cotidiano. Você vai precisar gostar de tecnologia. Né? Então, buscar sempre novas tecnologias para resolver problemas. Afinal, quem trabalha com TI está trabalhando para resolver problemas. E ter responsabilidade. Né? Afinal de contas, você vai trabalhar com informações que muitas vezes são informações que devem ser mantidas em sigilo, como, por exemplo, informações bancárias. Então, é muito importante ter essa postura responsável. Saber trabalhar sob pressão, porque o sistema vai cair e eles vão cobrar de você que esse sistema retorne no tempo mais rápido possível. Não é à toa que a gente quer acessar a internet e quer que o Google esteja disponível todo o tempo, que o WhatsApp esteja disponível todo o tempo, o Instagram. Né? Então, essas pessoas que estão por trás sofrem uma pressão para que esse sistema nunca falhe.
e entender do negócio, né? Afinal de contas, você projeta sistemas e aplicações para as mais variadas áreas, para a área de medicina, para a própria área de computação, para várias áreas. Então você tem que dominar várias áreas do conhecimento. E quanto é que ganha? Bem, depende muito da região, mas hoje em dia a gente pode analisar que você pode ter aí salários variando entre 4.000 e 6.500 reais. Existem profissionais no nível de maturidade maior, né, que você já está há anos trabalhando no mercado, que chega na faixa aí de 10 mil reais. Existem novas áreas de atuação? Sim, existem. A gente pode trabalhar, por exemplo, com data science hoje, então está gerando muitas informações e o data scientist é uma área muito interessante de gerar conhecimento a partir dos dados, né? Uma coisa que vale a pena vocês darem uma lida, uma analisada. Mas e se você disser, eu não quero ser um DBA, eu preciso realmente trabalhar com banco? Bem, se você for da área de TI, se for da área que trabalha com programação, você tem que trabalhar com banco de dados. Você vai precisar criar seus programas de aplicação e para persistir seus dados você precisa criar os bancos. Então, um conhecimento é extremamente necessário nessa área.